Você já se perguntou por que Deus escolheu Davi como o homem segundo o seu próprio coração? Não foi por suas vitórias militares, nem por sua habilidade com a harpa, nem mesmo por ter derrotado Golias. O verdadeiro teste de Davi aconteceu em um momento que poucos compreenderam completamente. E o segredo desse teste revela algo que pode transformar sua vida hoje. Imagine estar sendo perseguido injustamente por alguém que deveria protegê-lo. Imagine ter o poder de acabar com seu tormento, mas escolher não fazê-lo. Imagine que nessa escolha impossível reside o maior mistério espiritual do Antigo Testamento. O que você vai descobrir hoje combina revelação bíblica profunda, descobertas arqueológicas fascinantes sobre a vida de Davi e uma verdade espiritual que muda completamente nossa compreensão sobre perdão, autoridade e propósito divino. Antes de Davi ser rei, ele precisou provar algo infinitamente maior do que sua coragem diante de gigantes. Ele precisou provar sua fé em meio à perseguição mais brutal e injusta que se pode imaginar. Para entendermos a magnitude dessa provação, precisamos voltar ao contexto histórico e cultural de Israel há aproximadamente 3.000 anos. Davi, o jovem pastor que havia se tornado herói nacional ao derrotar Golias, subitamente se viu transformado no inimigo público número 1. O rei Saul, que deveria ser seu mentor e protetor, tornou-se seu caçador implacável. Mas por quê? Historiadores e estudiosos bíblicos explicam que não se tratava apenas de ciúme político comum. Era algo muito mais profundo e perturbador. A palavra hebraica usada para descrever o tormento de Saul é Ruach Raá, que literalmente significa espírito maligno ou espírito de angústia. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, nos diz algo que incomoda muitos leitores até hoje. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Para aquela época e cultura, isso tinha um significado profundo. Os hebreus antigos entendiam que tudo estava sob a soberania divina, inclusive as consequências espirituais da desobediência. Arqueólogos que estudam textos do Oriente Próximo Antigo explicam que essa compreensão era única em Israel. Enquanto outras nações viam os espíritos malignos como forças independentes em guerra contra os deuses, Israel entendia que mesmo as consequências sombrias da rebelião estavam sob o governo de Deus. Isso torna a situação ainda mais complexa. Saul não estava apenas mentalmente perturbado. Ele estava espiritualmente desconectado e, em seu desespero, desenvolveu um ciúme patológico do único homem que poderia ter sido seu maior aliado. O contexto geográfico dessa perseguição é fascinante. Davi passou anos fugindo através do deserto da Judéia, uma região árida que hoje corresponde aproximadamente à área entre Jerusalém e o Mar Morto, abrangendo cerca de 1.500 quilômetros quadrados de terreno hostil. Especialistas em geografia bíblica explicam que essa região era e ainda é uma das mais inóspitas da Terra Santa. Temperaturas que ultrapassavam 40 graus durante o dia, escassez de água, cavernas naturais que serviam de esconderijo. Antropólogos culturais revelam que a vida nômade no deserto da Judéia era extremamente perigosa. Tribos de bandidos, animais selvagens, falta de recursos. Davi, que havia provado da vida no palácio real, agora vivia como um fugitivo desesperado, liderando um grupo de aproximadamente 600 homens descritos como todos os que se achavam em aperto e todos os que estavam endividados e todos os que se achavam em amargura de espírito. Esses não eram soldados de elite, eram os desesperados, os rejeitados da sociedade israelita. Mas aqui vem algo que muda completamente nossa perspectiva. Davi tinha não uma, mas 2 oportunidades perfeitas de acabar com seu sofrimento. A primeira aconteceu em uma caverna em En-Gedi, que significa Fonte do Cabrito, um oásis no deserto próximo ao Mar Morto.
Escavações arqueológicas modernas confirmam que essa região era rica em cavernas naturais grandes o suficiente para abrigar centenas de pessoas. Imagine a cena. Saul entra em uma dessas cavernas, sozinho, vulnerável, para aliviar-se. Ele não sabia que Davi e seus homens estavam escondidos nas profundezas daquela mesma caverna. Os soldados de Davi sussurraram excitados: "Este é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos." E aqui está algo que especialistas em manuscritos antigos descobriram ser extremamente significativo. Davi se aproxima furtivamente de Saul e corta a orla do manto real. A palavra hebraica para orla é kanaf, que significa literalmente asa ou extremidade. Para a cultura daquela época, o manto real não era apenas uma vestimenta, era o símbolo da autoridade divina. Documentos históricos do período dos reinos israelitas revelam que o manto do rei era considerado sagrado, representando a unção de Deus sobre aquele governante. Ao cortar a orla, Davi estava fazendo uma declaração simbólica poderosa. Eu poderia tomar sua autoridade, mas escolho não fazê-lo. Mas o que acontece a seguir é ainda mais impressionante. O texto diz que o coração de Davi o acusou por ter cortado a orla do manto. A palavra hebraica usada aqui é naká, que significa ferir ou golpear. Literalmente, o coração de Davi foi ferido, golpeado pela culpa. Ele sentiu remorso não por matar Saul, mas apenas por ter tocado no símbolo de sua autoridade. Estudiosos de psicologia bíblica ficam impressionados com essa passagem porque ela revela algo profundo sobre a consciência de Davi. Ele não estava operando por medo de consequências ou por cálculo político. Havia algo mais profundo governando suas ações. Davi havia internalizado um princípio espiritual que transcendia seus sentimentos pessoais. Não toques no ungido do Senhor. Por séculos, essa frase foi mal interpretada e usada para justificar submissão cega a líderes corruptos. Mas o contexto original revela algo muito diferente. A expressão hebraica Mashiach Yahweh literalmente significa o ungido de Yahweh. Para aquela cultura, a unção não era algo que o ungido possuía como propriedade. Era uma relação viva com Deus. E Davi entendeu algo revolucionário. Mesmo que Saul tivesse se afastado de Deus, mesmo que estivesse agindo de forma demoníaca, a responsabilidade de removê-lo do trono pertencia a Deus, não a Davi. Mas a provação não terminou ali. A segunda oportunidade veio no acampamento de Saul, durante a noite. Davi e Abisai, um de seus guerreiros mais leais, infiltraram-se no campo enquanto todos dormiam. Eles chegaram até onde Saul estava deitado, com sua lança fincada no chão, ao lado de sua cabeceira. Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança na terra, de um só golpe, e não será necessário segundo golpe. A tentação era avassaladora. Um único golpe e anos de sofrimento terminariam. Um único golpe e Davi seria rei. Um único golpe e a justiça seria feita. Mas Davi respondeu algo que revela o segredo perdido do perdão. Não o mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Arqueólogos que estudam os padrões de guerra no antigo Oriente Próximo explicam que essa atitude era absolutamente incomum para a época. Documentos de civilizações contemporâneas mostram que a norma era eliminar rivais ao trono sem hesitação. A ascensão ao poder geralmente envolvia assassinatos, traições e golpes violentos. Mas Davi estava operando sob um princípio completamente diferente. Ele não estava apenas evitando um assassinato. Ele estava confiando a Deus algo que todo ser humano luta para entregar: o controle sobre justiça e vingança. A palavra hebraica para vingança é nakam,
E, interessantemente, essa palavra aparece repetidas vezes nos Salmos de Davi, sempre no contexto de entregar a vingança a Deus. Linguistas explicam que essa palavra carrega a ideia de restauração da justiça, não apenas punição emocional. E aqui está a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história espiritual da humanidade. O perdão de Davi não era fraqueza, era poder espiritual. Era a demonstração máxima de fé, porque perdoar, quando você tem o poder de destruir, é escolher confiar em Deus acima de sua própria capacidade. Especialistas em formação de caráter bíblico explicam que esse momento definiu quem Davi seria como rei. Ele estava sendo testado não em sua habilidade de conquistar o trono, mas em sua disposição de esperar que Deus lhe desse o trono. E essa diferença é tudo. O segredo perdido que poucos compreendem é este: o perdão não é sobre o ofensor. É sobre quem você se torna no processo de perdoar. Quando Davi escolheu não matar Saul, ele não estava sendo passivo ou fraco. Ele estava recusando-se a assumir o lugar de Deus. Ele estava recusando-se a tomar pela força o que Deus havia prometido dar no tempo certo. E nessa recusa, algo profundo aconteceu no espírito de Davi. Ele passou de pretendente ao trono para herdeiro legítimo. Ele passou de fugitivo para rei em espera. Ele passou de vítima de injustiça para homem segundo o coração de Deus. Psicólogos modernos que estudam traumas e resiliência descobriram algo fascinante. O perdão tem o poder de quebrar ciclos de violência e dor que podem se perpetuar por gerações. Quando alguém é ferido e escolhe não retaliar, quando alguém é traído e escolhe não se tornar traidor, algo muda não apenas naquela pessoa, mas no padrão energético e espiritual ao seu redor. Davi estava quebrando um ciclo. Saul havia caído porque não conseguiu lidar com seu ciúme e insegurança. Se Davi matasse Saul, ele estaria repetindo o padrão de violência e rebelião. Mas ao perdoar, ao esperar, ao confiar, Davi estava iniciando um novo padrão, uma nova forma de liderança baseada não em força bruta, mas em submissão a Deus. O paralelo entre Davi e Jesus Cristo é impossível de ignorar. Ambos foram ungidos. Ambos foram perseguidos por aqueles que deveriam protegê-los. Ambos tiveram o poder de destruir seus inimigos, mas escolheram não fazê-lo. Ambos entenderam que o verdadeiro poder não está em vencer pela força, mas em vencer pelo amor e pela fé. Teólogos ao longo dos séculos viram em Davi uma prefiguração de Cristo. Não apenas porque ambos eram da linhagem real, não apenas porque ambos foram pastores antes de serem reis, mas principalmente porque ambos demonstraram que o caminho de Deus é o caminho do perdão sacrificial. Mas aqui está algo que poucos percebem. O ódio de Saul, por mais destrutivo que fosse, acabou sendo a ferramenta que purificou o coração de Davi. Nas cavernas do deserto, fugindo para salvar sua vida, Davi escreveu alguns de seus salmos mais profundos. Especialistas em literatura hebraica explicam que os Salmos de Davi, escritos durante esse período, mostram uma progressão espiritual notável. Começam com lamento e angústia, mas terminam em louvor e confiança. O Salmo 57, por exemplo, foi escrito quando Davi fugia de Saul para a caverna, e começa com um clamor desesperado: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Mas termina com uma declaração poderosa de fé: Exaltado sejas sobre os céus, ó Deus, e em toda a terra espalhe-se a tua glória. O que aconteceu entre o início e o fim desse salmo? O que transformou o desespero em louvor? A resposta é a presença de Deus em meio ao sofrimento. Davi descobriu que Deus era mais real nas cavernas do deserto do que havia sido no palácio de Saul. Ele descobriu que a presença de Deus não depende de circunstâncias confortáveis. E mais importante, ele descobriu que perdoar não significa fingir que a dor não existe.
Significa entregar a dor a Deus e confiar que Ele é justo. O contraste entre Saul e Davi é instrutivo. Saul perdeu o reino porque não conseguiu se submeter a Deus. Quando o profeta Samuel lhe disse para destruir completamente os amalequitas, Saul desobedeceu e poupou o rei Agag e o melhor do rebanho. Sua justificativa foi que o povo queria guardar o melhor para sacrificar a Deus, mas Samuel pronunciou palavras que ecoariam através dos séculos. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saul perdeu o reino porque colocou seu julgamento acima da palavra de Deus. Davi conquistou o reino porque escolheu obedecer, mesmo quando todos os seus instintos gritavam vingança. Antropólogos culturais que estudam sociedades antigas explicam que a cultura de honra e vergonha do Oriente Próximo Antigo tornava o perdão ainda mais difícil. Para aquela sociedade, ser perseguido injustamente era uma desonra profunda. Não vingar-se era visto como fraqueza. Um homem que não defendia sua honra era desprezado. Mas Davi estava operando sob um código diferente. Ele não estava preocupado com sua honra diante dos homens. Ele estava preocupado com sua integridade diante de Deus. E essa escolha o separou de todos os outros reis de sua época. Historiadores que estudam a monarquia israelita notam algo único sobre o reinado de Davi. Embora não tenha sido perfeito, embora tenha cometido pecados graves, como seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias, Davi sempre manteve um coração quebrantado diante de Deus. Quando confrontado com seu pecado, ele não se justificou. Ele não culpou outros. Ele se arrependeu genuinamente. E especialistas em formação de caráter espiritual explicam que essa capacidade de arrependimento genuíno foi desenvolvida durante seus anos no deserto. Foi perdoando Saul repetidamente que Davi aprendeu a reconhecer seu próprio pecado e buscar o perdão de Deus. O momento em que Davi finalmente se tornou rei é carregado de significado. Saul morreu não pelas mãos de Davi, mas em batalha contra os filisteus. E quando Davi soube da morte de Saul, ele não celebrou, ele lamentou. Ele escreveu uma elegia, um canto fúnebre, honrando Saul e Jonatas. A palavra hebraica para elegia é quina, um tipo específico de poesia de lamento. Linguistas explicam que essa forma poética era reservada para expressar dor genuína pela perda de alguém importante. Davi não estava fingindo tristeza por política. Ele genuinamente lamentava a queda do ungido de Deus. E quando um jovem amalequita veio até Davi dizendo que havia matado Saul a pedido do próprio rei ferido, esperando recompensa, Davi o executou. Por quê? Porque mesmo na morte, Davi honrava a unção que havia estado sobre Saul. Essa é a diferença entre vingança e justiça. Vingança é sobre satisfação pessoal. Justiça é sobre honrar princípios maiores que nós mesmos. Davi nunca perdeu de vista que sua luta não era realmente contra Saul. Era contra principados e potestades espirituais que tentavam destruir o propósito de Deus através dele. E ao manter-se fiel, ao recusar-se a tomar o caminho fácil da violência, Davi venceu não apenas seus inimigos externos, mas seu inimigo interno mais perigoso, seu próprio orgulho e desejo de controle. O trono de Davi foi estabelecido de uma forma que nenhum outro trono em Israel jamais foi. Ele não o tomou pela força. Foi dado a ele por Deus, reconhecido pelo povo, legitimado pela unção profética que Samuel havia colocado sobre ele anos antes. E porque Davi esperou o tempo de Deus, seu reinado foi marcado por vitórias extraordinárias. Ele expandiu as fronteiras de Israel como nenhum rei antes ou depois dele. Ele estabeleceu Jerusalém como a cidade de Deus. Ele trouxe a Arca da Aliança para descansar em Israel.
E tudo isso foi possível porque ele aprendeu nas cavernas do deserto que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Teólogos modernos que estudam a doutrina da soberania divina explicam que a história de Davi e Saul é uma das ilustrações mais claras na Escritura sobre como Deus trabalha através de nossas escolhas. Deus não forçou Davi a perdoar. Ele poderia ter matado Saul e ainda assim se tornado rei. Mas o tipo de rei que ele seria teria sido fundamentalmente diferente. O perdão não mudou apenas o destino de Davi, mudou sua natureza. Transformou-o de guerreiro em pastor, de conquistador em adorador, de sobrevivente em servo de Deus. E aqui está o que mais impressiona quando estudamos a arqueologia e os documentos históricos dessa época. A história de Davi foi preservada com uma honestidade brutal. Diferente de outras civilizações antigas que idealizavam seus reis e apagavam suas falhas, a Bíblia apresenta Davi em toda sua complexidade. Vemos seus triunfos e suas falhas, sua fé e seus pecados. Especialistas em literatura antiga explicam que essa honestidade é uma das marcas da historicidade bíblica. Os escritores não estavam criando mitos, estavam registrando história real sobre pessoas reais que lutaram com desafios reais e fizeram escolhas reais que tiveram consequências reais. O legado de Davi se estende muito além de seu reinado. Ele se tornou o padrão pelo qual todos os reis subsequentes foram medidos. A expressão "como Davi, seu pai", aparece repetidamente nos livros dos reis, indicando que fazer o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, era o ideal. E o que definia essa retidão não era a perfeição moral. Era um coração voltado para Deus, disposto a se arrepender quando errava e, acima de tudo, confiante na justiça divina, em vez de tomar justiça pelas próprias mãos. Milênios depois, quando Jesus nasceu, Mateus começa seu evangelho traçando a genealogia de Jesus até Davi. Por quê? Porque a promessa feita a Davi era que de sua descendência viria o Messias. E essa promessa foi cumprida não no Davi guerreiro que derrotou Golias, mas no Davi perdoador que poupou Saul. É o perdão, não a violência, que marca a linhagem messiânica. É a misericórdia, não o julgamento, que define o reino de Deus. Para nós hoje, vivendo em uma cultura que valoriza a autoafirmação e a justiça imediata, a história de Davi desafia nossos instintos mais profundos. Vivemos em uma época onde somos encorajados a lutar por nossos direitos, a não aceitar injustiças, a nos defendermos agressivamente, e há sabedoria nisso. Mas a história de Davi nos lembra que há algo maior em jogo do que apenas nossos direitos. Há o propósito de Deus, há o caráter que está sendo formado em nós, há um testemunho que estamos dando ao mundo sobre em quem realmente confiamos. Quando você está sendo tratado injustamente, quando alguém que deveria protegê-lo está tentando destruí-lo, quando você tem o poder de retaliar, mas algo dentro de você sussurra para esperar, você está no mesmo lugar onde Davi esteve há 3.000 anos. E a escolha que você faz nesse momento não afeta apenas aquela situação. Ela define quem você está se tornando. Perdoar não significa que a injustiça não importa. Significa que você confia que Deus é grande o suficiente para lidar com ela de uma forma que você nunca poderia. O segredo perdido do perdão é este. Não é sobre dar ao seu ofensor uma segunda chance. É sobre dar a Deus a primeira chance de trabalhar a situação do jeito dele. É sobre recusar-se a tomar o lugar de Deus como juiz. É sobre escolher confiar mesmo quando tudo em você quer controlar. E quando você faz essa escolha, quando você perdoa, não porque seu ofensor merece, mas porque você confia que Deus é justo, algo muda em você. Você para de ser definido pelo que foi feito a você e começa a ser definido pela fidelidade de Deus em você. Davi esperou anos para se tornar rei. Anos fugindo, anos em perigo,
anos vendo Saul desfrutar do trono que deveria ser seu. Mas quando finalmente se tornou rei, ele o fez com integridade intacta, com consciência limpa, com autoridade moral que nenhuma conquista violenta poderia ter lhe dado. E essa é a diferença entre tomar o que você quer e receber o que Deus tem para você. O que você toma, você tem que manter pela força. O que Deus dá, Ele sustenta por sua graça. Se hoje você está lutando com perdão, se há alguém que te feriu profundamente e tudo em você clama por justiça, por vingança, por alguma forma de retribuição, ouça o testemunho silencioso de Davi nas cavernas. Ele teve o poder, ele teve a oportunidade, ele tinha a justificativa, mas ele escolheu confiar. E essa confiança o transformou de fugitivo em rei, de vítima em vencedor, de homem ferido em homem segundo o coração de Deus. O perdão de Davi não foi evento único, foi processo. Cada vez que Saul o perseguia, cada vez que tinha a oportunidade de retaliar e não o fazia, cada vez que escolhia confiar em vez de controlar, ele estava sendo moldado. E esse é o processo pelo qual todos precisamos passar. Perdão não é decisão única, é prática diária, escolha repetida, confiança renovada de que Deus vê, Deus sabe, Deus age e Deus é justo. Há algo mais que precisa ser dito sobre essa jornada de Davi que raramente é explorado. Durante os anos de fuga, Davi não apenas perdoou Saul pessoalmente, ele também teve que lidar com as consequências sociais devastadoras dessa perseguição. Registros históricos e análise do texto bíblico revelam que Davi foi forçado a se refugiar entre os filisteus, os inimigos mortais de Israel. Imagine a humilhação. O homem que havia se tornado herói nacional ao matar o campeão filisteu Golias, agora precisava fingir lealdade ao rei Aquis de Gate para sobreviver. Estudiosos de estratégia militar antiga explicam que Davi desenvolveu uma tática complexa. Ele atacava povos inimigos de Israel, mas fazia Aquis acreditar que estava atacando cidades israelitas. Era um jogo perigoso de sobrevivência que exigia inteligência excepcional. Durante esse período obscuro, algo extraordinário estava acontecendo internamente em Davi. Ele estava aprendendo que fidelidade a Deus não significa circunstâncias perfeitas. Ele estava descobrindo que você pode estar no lugar errado aos olhos dos homens e ainda assim estar exatamente onde Deus quer que você esteja. Filósofos que estudam formação de caráter através do sofrimento notam que há certas virtudes que só podem ser desenvolvidas na adversidade prolongada. Paciência verdadeira não pode ser aprendida quando tudo acontece rapidamente. Fé genuína não pode ser forjada quando tudo está sob controle. E perdão profundo não pode ser praticado quando não há feridas reais. A transformação de Davi também afetou profundamente aqueles ao seu redor. Os 600 homens que o seguiam, inicialmente descritos como angustiados e amargurados, gradualmente se tornaram guerreiros leais e honrados. Especialistas em dinâmica de grupos explicam que líderes transformam seguidores através do exemplo, não apenas através de palavras. Quando os homens de Davi viam seu líder recusar-se a tomar vingança, mesmo tendo oportunidade, quando observavam sua integridade, mesmo em meio à injustiça, algo mudava neles também. Eles estavam testemunhando um tipo diferente de masculinidade, um tipo diferente de força. Não a força que domina pela violência, mas a força que vence pela fidelidade. Existe também uma dimensão profética na história de Davi que conecta diretamente com o propósito eterno de Deus. O profeta Natã mais tarde diria a Davi que Deus havia estabelecido sua casa para sempre, que seu trono seria eterno. Mas essa promessa não foi feita ao Davi que matou Golias, foi feita ao Davi que poupou Saul. Teólogos sistemáticos observam que a aliança davídica, uma das alianças mais importantes do Antigo Testamento,
foi fundamentada não na força militar de Davi, mas em seu coração submisso a Deus. O trono eterno prometido a Davi encontraria seu cumprimento final em Jesus Cristo, e não é coincidência que ambos compartilhassem essa característica definidora: poder sob controle, força manifestada através da misericórdia. Há também uma dimensão psicológica fascinante no perdão de Davi que merece atenção. Especialistas em trauma e resiliência descobriram que segurar ressentimento é como beber veneno, esperando que a outra pessoa morra. O corpo humano responde ao ódio não processado com estresse crônico, inflamação e uma cascata de problemas de saúde. Davi, ao escolher perdoar repetidamente, não estava apenas obedecendo a Deus, ele estava literalmente preservando sua própria saúde mental e emocional. Os salmos que ele escreveu durante esse período mostram uma prática consistente de levar suas emoções a Deus, processar sua dor através da adoração e encontrar renovação na presença divina. Essa é uma lição que permanece incrivelmente relevante milênios depois. Que a história de Davi nos lembre que as maiores vitórias não são conquistadas com espadas, mas com fé. Que o verdadeiro poder não está em destruir nossos inimigos, mas em amar como Deus ama. Que o caminho para o propósito divino frequentemente passa pelas cavernas do sofrimento, mas é nessas cavernas que somos transformados. E que o segredo perdido do perdão ainda tem poder hoje. Quando você perdoa, você não está deixando seu ofensor sair impune. Você está deixando Deus ser Deus. E não há lugar mais seguro, mais poderoso, mais transformador do que estar nas mãos dele. Amado irmão, amada irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, inunde seu coração neste momento. Que você compreenda que o perdão não é fardo pesado que Deus coloca sobre você, mas asas que Ele lhe dá para voar acima das circunstâncias que tentam aprisioná-lo. Assim como Davi foi transformado nas cavernas do deserto, que você permita que Deus transforme suas próprias cavernas de dor em santuários de sua presença. Lembre-se, você não está sozinho em sua luta. O mesmo Espírito que guardou Davi guarda você. A mesma graça que sustentou o coração de Davi sustenta o seu. E o mesmo Deus que exaltou Davi no tempo certo tem propósitos gloriosos preparados para você. Não permita que a amargura roube o que a paciência pode conquistar. Não deixe que o ódio destrua o que o amor pode construir. Confie, perdoe, espere. E quando o tempo de Deus chegar, você não apenas receberá a promessa, mas terá sido transformado no processo em alguém digno de carregá-la. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus, o Perdoador Supremo, que do alto da cruz clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu oro para que você encontre força para perdoar, paz para descansar e fé para confiar que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Deus Pai, agora e para sempre. Amém.